Graça e paz sobre a tua vida. De quem somos filhos? Filhos de Deus ou filhos do diabo? Como compreendemos e como entendemos de quem somos filhos? É uma questão do que pensamos ou é uma forma de como vivemos e como revelamos por meio de nossos atos quem somos? Talvez não compreendamos tudo o que está escrito em livro de Apocalipse e os próprios estudiosos não têm um consenso geral, nem um entendimento completo, mas das muitas coisas eles chegaram a algumas conclusões em comum, que João usa muito de linguagens figurativas para falar acerca do Império Romano e de seus governantes. E lá em Apocalipse, no capítulo 13, do verso 11 ao 15, a gente lê: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo dos céus faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizem aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O que nós podemos entender disso tudo e dessa história? Principalmente de parecer cordeiro e falar como dragão, de fazer sinais e prodígios. Fazer sinais, fazer prodígios quer dizer que somos filhos de Deus? Orarmos, irmos à reunião, cantarmos, compormos louvores, quer dizer que somos filhos de Deus? Não. Isso que precisamos entender. Podemos fazer isso sem sermos filhos de Deus, e sim por uma convicção religiosa. Temos que ver o que fazemos e como fazemos. O que revela que se somos filhos de Deus são as nossas ações, as virtudes que proclamamos, a manifestação do fruto do Espírito. Sabemos que no processo e na jornada de amadurecimento ainda erramos. Isso não quer dizer que somos perfeitos, mas sim que caminhamos, que corremos rumo à expressão da plenitude de Cristo, da obra de Deus em nossas vidas. O que revela que somos filhos de Deus são as nossas obras. São a maneira como nós vivemos, como nós agimos e reagimos diante das pessoas. Isso que a gente precisa entender. Pois se agimos segundo o pensamento natural, se usamos das pessoas para alcançar os nossos objetivos e sonhos, se usamos das pessoas para resolver as nossas carências, se achamos que as pessoas têm obrigação de resolver as nossas carências e quando elas não fazem assim, ficamos magoados, ofendidos, se odiamos as pessoas, se não sabemos perdoar, se o que manifestamos é ira, grosseria, isso quer dizer que somos filhos de Deus? Não. Isso quer dizer que andamos segundo a carne, segundo o pensamento natural. Mesmo que sejamos extremamente religiosos, precisamos aprender, precisamos entender que não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Ou seja, não somos dominados mais pelo pecado. Por isso, precisamos santificar o procedimento. Então, se entregamos, se sujeitamos a nossa vida a Deus, a andar segundo a vontade dele, se reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, não temos outra maneira de viver que não seja nos sujeitando à vontade de Deus e vivendo segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Esse é o propósito da nossa vida. E ao fazermos isso, nós rejeitamos todo o pensamento natural, toda a forma de viver segundo o entendimento natural, ou seja, da busca do interesse, de priorizar os nossos objetivos, de buscarmos somente os nossos interesses. Então nós rejeitamos isso
e vivemos segundo o modelo de Cristo. E nessa jornada de rejeitar todo entendimento natural, todo pensamento natural, e vivemos segundo aquilo que Deus revelou, a maneira dele fazer as coisas, e começa no próprio Pai que ofereceu o Filho para nos salvar, para nos reconciliar com ele, e Jesus se ofereceu por vontade própria para fazer esse sacrifício, morrer na cruz por nós. Este é o modelo que devemos seguir. E Jesus fala sobre isso. Quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo é reconhecer que não pode e não dá para viver segundo o pensamento natural. Tomar a cruz é fazer morrer a nossa vontade. É um instrumento de morte. E seguir o modelo é imitá-lo em suas ações. É abrir mão do próprio desejo, da própria vontade em favor da vontade do Pai. Pois assim como ele foi enviado, ele nos enviou ao mundo para salvarmos as pessoas, para conduzirmos as pessoas ao conhecimento de Deus e à vontade de Deus. Isso que a gente precisa entender. E essa a vontade de Deus, é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. E temos que rejeitar o pensamento natural e andarmos neste mundo segundo a vontade de Deus. Somos filhos de Deus. Quando em nossas vidas, em nossas ações e reações, nós revelamos as virtudes de Deus e manifestamos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito fala de quê? De paciência, de longanimidade, de mansidão, de amor, de compaixão, de perdão. É isso que revela que somos filhos de Deus. Caso contrário, mesmo que sejamos extremamente religiosos e dedicados à religião, nós somos meramente filhos do diabo. Precisamos entender essas coisas, rejeitar o pensamento natural e seguirmos o modelo de Cristo. Pois só assim revelaremos Deus ao mundo, glorificaremos o seu nome, pois as obras que praticamos falarão acerca dele. Precisamos entender essas coisas. E não podemos parecer cordeiro e falar como dragão, ou seja, falar como o diabo. Que a gente possa entender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.